Bom, vamos começar, gente? Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Prazer estar com vocês nesse dia. Hoje a gente vai fazer uma live de barras recheadas, pensando já para Páscoa, mas essa live você pode fazer o ano todo. Que barra recheada você pode vender de janeiro a janeiro, só mudando a decoração, tá bom? Então, para quem não sabe ainda, a tia Marlene mudou de endereço. Ela está na rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã. Aqui está o WhatsApp da loja. Quem tiver dúvida sobre material, utensílio, promoções, pode mandar mensagem pelo WhatsApp que as meninas vão responder para vocês aí o que você tiver de dúvida. Tudo que a gente for trabalhar hoje vocês encontram no Tia Marlene. Tia Marlene tem bastante promoção, bastante produto e eu tenho certeza que vocês vão gostar de visitar a loja, tá bom? Denise entrou, Luiz Carlos entrou, então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer 3 barras diferentes, uma de maracujá, uma de avelã e uma de pistache. Na verdade 4, porque esse de maracujá a gente vai fazer com leite em pó também, tá? Então, lembrando que a live vai ficar salva, depois a gente vai postar a receitinha com passo a passo, com todos os ingredientes bonitinho para você fazer em casa. Já aproveitando, tem as lives salvas, as anteriores, então já fiz uma live só com recheios lucrativos para vocês trabalharem aí na Páscoa e o ano todo com esses recheios para rechear bolo, bombom, fazer trufa, fazer o que você quiser, tá? Então tem aí a live da Vanessa também de precificação, se você tem ainda probleminha com como precificar o seu produto, a Vanessa fez uma live bem bacana sobre precificação. Então entra aí no Instagram da Tia Marlene assim que acabar a nossa live para assistir as outras lives dos meses anteriores, tá bom? Então eu vou tirar aqui e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as barras recheadas. Então, gente, barra recheada não é difícil de fazer. Hoje tem até a BWB, a Porto Formas, por exemplo, que lançou as barrinhas em formato de ovo de Páscoa. Tá super em alta. O cacau tá mais caro mesmo esse ano. Então é uma excelente opção de lembrancinha e também é uma opção para você vender aí o ano todo. Só você mudar a embalagem, né, o formato desse ovo. Logo em seguida vem Dia das Mães. Tem mães que gostam de chocolate, então dá para você aí vender o ano todo. A Ivani acabou de entrar, ela tá lá no Rio de Janeiro assistindo a nossa live. Um beijo, Ivani. Então, gente, são receitas simples. Hoje eu vou fazer com cobertura fracionada pra gente não perder tempo sobre temperagem. Mas hoje você pode fazer a têmpera da sua preferência. Hoje nós temos adição, tablagem, pode fazer com micrio. Então dá pra você brincar aí com muita técnica de temperagem sem se preocupar, tá? Então, se tiver dúvida, podem mandar aí mensagens, por favor, tá? Então, eu vou começar ao contrário, eu vou começar com as minhas barras, vou fazer as minhas casquinhas agora, porque daí vai pra geladeira, enquanto cristaliza a gente faz a nossa ganache. Eu vou fazer uma ganache base, que é o mesmo que a gente vai fazer, que a gente fez nas outras lives, para vocês não se preocuparem em relação a ter que mudar de receita usando outros ingredientes. Você vai usar a mesma base e é só adicionar, só saborizar o seu produto, tá bom? Então eu vou usar 3 tipos de barras. Eu vou começar com essa barra aqui, que ela tem esse formatinho super bonitinho, que depois que eu passo um pozinho dourado, um pozinho prateado, faço colorido, ele fica com esse efeito 3D. Então é muito bacana. Na Tia Marlene tem essa forma para vender, tá? E tem outros modelos também. Para quem quer anotar, é o número 9891. Então, aqui, 9891. Essa barra, gente, a casca dela vai pesar em torno de 70 gramas. E depois de pronto, depois de recheado, fechado e decorado, ela vai pesar entre 180 a 220 gramas. Por que eu falo isso? Porque vai depender muito do que você vai rechear. Se você vai rechear com uma mousse, por exemplo, você vai gastar em média de 35 a 50 gramas de recheio. Se eu colocar um recheio mais pesado como uma ganache, como um brigadeiro, como um bolo, por exemplo,
vai pesar mais. Então é só você pensar no que você vai rechear. Então você pode colocar, quando você for vender, em média 200 gramas ou 180 gramas a sua barra, tá bom? As formas da BWB e da Porto seguem a mesma linha, então a gente vai colocar a cobertura ou o chocolate já cristalizado no risquinho. Deixa eu só limpar aqui que eu sujei meu braço. Aqui eu tô fazendo, gente, com a cobertura blend. O que é uma cobertura blend? É a mistura de cobertura ou chocolate ao leite e meio amargo. Por que eu faço sempre com isso? Sempre de blend? Porque quando você trabalha com chocolate ao leite, se torna muito doce. Dependendo do que você vai trabalhar, fica mais doce ainda. Então eu prefiro trabalhar sempre para ficar doce. Ah, mas eu gosto de fazer com meio amargo. Também, se quiser fazer só com meio amargo, aí eu tenho que pensar que o recheio tem que ser um pouquinho mais doce, tá bom? Então tem que sempre pensar nisso. Aqui faltou um pouquinho só de cobertura, deixa eu ver. Deixa eu bater para tirar o excesso de bolhas. Faltou só um cheirinho. Então, ó, um pouquinho só. Pronto. Parte de trás com o silicone. Então, gente, ó como ela já fica bonita essa forminha, né? Então, vou deixar aqui geladinho, que eu vou levar todas as minhas barrinhas ao mesmo tempo pra gelar. Eu vou pegar minha outra barrinha, só um pouquinho. Aqui, gente, eu tô usando a forminha da BWB. Vocês vão perceber que ela tá sujinha, porque eu fiz a barra, só que eu coloquei chocolate errado e ela quebrou, refiz a minha casquinha. Então, essa daqui é a forma da BWB 9664. A casca vai pesar em torno de 100 gramas e depois de pronta ela vai pesar em torno de 320 gramas, tá? Entre 300 a 320 gramas. Mesma coisa, vou colocar aqui a cobertura ou chocolate até o risquinho. Vou bater para tirar o excesso de bolhas. Parte de trás com silicone. E tá feita a nossa casquinha também. Só ajeitar aqui. Prontinho. E essa daqui eu gosto bastante, que ela é a 9688, que são barrinhas pequenininhas, ela lembra bastante. A Denise perguntou se pode rechear com geleia essas barras. Pode sim, tá, Denise? Aí eu digo você usar essas aqui, porque daí você vai rechear só essas cavidades aqui, tá? Então, essa daqui é legal porque ela lembra meio que um Kinder Bueno, um Lance. Esses recheios, esses bombons que a gente tem de mercado, esses famosos, que você tem esses desenhos aqui recheado. Então fica bem legal, tá bom? Então vou colocar esse daqui também. E esse é legal, gente, porque você pode vender no dia a dia com 4 sabores diferentes, não é? Então são 4 barrinhas, 4 sabores diferentes. Pode mesclar também, por exemplo, fazer 2 sabores no mesmo lugar. Então dá pra você brincar aí com vários sabores. Então aqui vou colocar
sulfato para tirar também o excesso de bolhas. Peraí, deixa eu só confirmar, tá, Denise? A Denise perguntou se é 96, 88. Deixa eu só confirmar aqui. É por aqui. 9688, tá? Isso. Então, gente, olha como ela fica bonitinha, essa forminha. Então, fica bem bacana pra você rechear, até pra presentear. Faz uma caixinha, por exemplo, com 3 barrinhas dessas, 2 barrinhas dessas. Essas caixinhas hoje de papelão, né? Dá pra você brincar aí à vontade com a criatividade. Vou levar pra geladeira pra secar as nossas barras. E daqui a pouquinho a gente já retira pra rechear, tá bom? Só um minutinho. Chegou uma receitinha. Uma receitinha, não, uma perguntinha. A Regina perguntou qual é a sugestão do valor das barrinhas. Eu falo daqui a pouquinho pra vocês, tá, Regina? Fica aí na nossa live. A Denise perguntou se pode colocar recheio industrializado de maracujá e outros. Pode sim. Agora a gente vai falar sobre recheio. Só vou pôr na geladeira e a gente já comenta sobre isso. Pronto, agora vamos falar um pouquinho sobre recheio. Para as barrinhas, gente, eu brinco que o céu é o limite, porque você pode rechear com o que você quiser. Então, hoje tá super na moda você rechear com bolo, brownie e uma ganache, bolo, brownie e um brigadeiro. Pode rechear, por exemplo, com só brigadeiro, só ganache, com uma mousse. Enfim, você pode usar a sua criatividade em relação a recheios, tá bom? Eu vou fazer um recheio base, que é uma ganache, mas eu posso brincar com diversos sabores a partir dele. A Denise perguntou se poderia usar recheios industrializados, como o de maracujá. Pode sim, sem problema nenhum. Por exemplo, a tia Marlene tem a linha da Bom Princípio e de outras marcas, que são geleias forneáveis, são geleias que elas aguentam altas temperaturas para fazer pizza, pão, tortas, biscoitos recheados, enfim. Ele aguenta altas temperaturas e eu posso consumir dentro de uma casquinha sem problema nenhum. Eu só não recomendo você misturar na ganache, Denise, porque vai ficar muito doce. Aí entra um segredinho que eu falo já já pra vocês em relação a isso, tá? Dá pra você brincar com um pouco mais de acidez, certo? Então, essa ganache é muito, muito simples. Aqui eu tenho chocolate branco, que eu já derreti no micro-ondas, de 30 em 30 segundos até o derretimento total. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco. Aí eu prefiro sempre chocolate, tá? Nunca cobertura, porque a cobertura dá um sabor diferente, querendo ou não, na sua ganache. Dá pra fazer? Dá certo? Dá. Mas eu prefiro trabalhar sempre com chocolate nos recheios. Tudo bem? E aí aqui eu tenho, como eu tenho só 200 gramas e ainda vou acrescentar outras coisas, eu vou acrescentar só 50 ml de creme de leite. Então, misturo aqui o creme de leite. Pode ser o creme de leite fresco, de caixinha, de latinha, qualquer recheio, qualquer creme de leite que você tiver disponível. Então, a sua preferência. Lembre sempre o seguinte, que toda vez que eu trabalho com creme de leite fresco, ele tem mais gordura. Se ele tem mais gordura, ele fica mais cremoso, ele fica mais saboroso, ele fica mais brilhoso. Então, e em relação à validade, continua a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho um creme de leite que eu vou aquecê-lo rapidamente para que eu possa jogar sobre o chocolate, tá bom? Então aqui, gente, misturei, fica essa ganache mole, porque eu acabei de fazer. Eu vou dividir ao meio essa ganache. Pronto. Dividir ao meio essa ganache. O que eu vou fazer? Uma parte
eu vou acrescentar pasta saborizante de maracujá. Fica pra mim, ácido cítrico, por favor. Vou acrescentar a pasta de maracujá. Ah, mas poderia ser geleia de maracujá? Pode, sem problema nenhum. Pode ser o suco de maracujá? Até pode. Aí você pode trocar por... por suco concentrado ou polpa congelada, tá bom? Não, tá bom. Melhor. Então, gente, se quiser trocar o creme de leite, esses 50 gramas de creme de leite por suco concentrado de maracujá ou polpa congelada, dá certo, tá bom? Aqui eu tô fazendo bem pequenininho, então você pode fazer grande, né, a receita sem problema nenhum. A Denise perguntou se pode ser pasta de pistache. Pode, sem problema nenhum. Aí vai depender muito da marca. Por exemplo, aqui da Mago, que é nosso parceiro, e vocês encontram na Tia Marlene, aqui eu uso para cada 400 gramas de produto, ou seja, ganache, brigadeiro, mousse, enfim, 400 gramas eu uso 35 gramas. Aqui eu não tenho 400 gramas, eu tenho 200 gramas. Então eu vou usar em média de 10, 15 gramas em média. Então eu vou colocar aqui. E o legal da pasta de maracujá da Mago, gente, que ela tem pedacinhos, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ela tem sementinhas, então dá pra você brincar com essa texturinha também crocante. A Ivani falou que fez uma ganache de cupuaçu que ficou muito boa. Eu sou apaixonado por cupuaçu, então eu sou suspeita a falar, tá, Ivani? A Regina falou que se pode usar, né, ou pó da Mavalério, esses pós saborizantes. Pode, sem problema nenhum. Sempre uma opção para você trabalhar, tá? É sempre o que o seu público pede. Se o seu público pede pasta, beleza. Ah, meu público pede pó saborizante, beleza também. O importante é sempre você pensar no seu público. Não adianta fazer um produto premium, por exemplo, usando um produto de excelentíssima qualidade, um produto, não que as outras marcas não sejam, mas usando um produto que é mais caro, e você vender para um público que não paga, então é prejuízo. Então eu sempre falo isso, é sempre a critério de vocês, do seu cliente, certo? Então aqui, gente, vou acrescentar a pasta de maracujá. E aí, lembra que eu falei que tinha um truquezinho quando você quer alguma coisa mais ácida? Então aqui eu coloquei. Então, coloquei aqui, olha a sementinha que bonitinha que fica, não fica? Então, aqui, vou experimentar. A pasta de maracujá é uma pasta concentrada, né? Sabor maracujá, e tem as sementinhas. Mas ela não é tão ácida quanto o suco do maracujá, a polpa do maracujá. Então, o que eu faço? Eu uso ácido cítrico. Então, aqui eu compro a granel, obviamente, mas né, eu escrevo aqui ácido cítrico. Para que serve o ácido cítrico? Para trazer acidez ou regular a acidez do seu produto. Então, toda vez que eu vou trabalhar com frutas frescas, né, com frutas ácidas, perdão, eu poderia fazer com morango, maracujá, cupuaçu, limão, laranja, abacaxi, enfim, sabores mais ácidos, eu posso acrescentar esse ácido cítrico. O quanto que eu utilizo? Eu utilizo para cada 200 gramas, eu uso em torno de 1 grama, no máximo 2 de ácido cítrico, tá bom? O ácido cítrico vocês vão encontrar na Tia Marlene, em potinhos de 40 gramas, em lojas de confeitaria, perdão, em lojas de produtos de produto natural, você encontra aí a granel também, tá? Então vou colocar aqui um pouquinho do ácido cítrico. E a Denise perguntou se o recheio de morango, ganache com pasta saborizante de morango. Isso! Então toda vez que vocês forem pensar, eu vou fazer com uma ganache de morango, de frutas vermelhas, de frutas do bosque, de coco, eu posso acrescentar a pasta saborizante ou os pós saborizantes, tá bom? O legal do pó da Mavalério, gente, por exemplo, que a Regina comentou, é que ele já vem com ácido cítrico, então eu não preciso utilizar o ácido cítrico, tá? Então, ó,
prontinho, não mudou a textura nem nada, tá pronto. Claro que aqui ele tá mole porque eu acabei de fazer, então ele vai para a geladeira para resfriar um pouquinho. E aqui eu vou acrescentar, deixa eu só pegar aqui uma colher. Vou acrescentar leite em pó. A Denise perguntou qual que é a validade. Em média, Denise, vai ser a validade de 10 dias, 12 dias. Vai depender muito de como que a pessoa vai armazenar essa ganache. Se ela estiver em temperatura ambiente e tal, chega a durar até os 10 dias sem problema. Porque são produtos industrializados. Se eu vou trabalhar com um recheio e vai ficar na geladeira, ele dura um pouquinho mais. Mas eu posso congelar também, ele vai durar 3 meses no freezer, tá? Então aqui eu vou acrescentar leite em pó. Então, tem que ser da marca? Não, não precisa. Aqui eu vou acrescentar 2 colheres só. No caso de vocês, quando vocês forem trabalhar com recheios, com receitas maiores, vocês vão acrescentar em média de 60 gramas para cada meio quilo de ganache. Então, ó, misturei bem. Também, geladeira. Eu vou pegar os outros recheios que eu fiz com a mesma base para mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, da mesma base, gente, a Denise perguntou se é leite em pó integral. É isso mesmo, tá, Denise? Leite em pó integral. Eu gosto de utilizar sempre o integral porque dá mais sabor, né? Então, acho que fica mais gostoso. Mas aí vai da sua criatividade também. Aqui, gente, ganache de avelã. A mesma base que eu fiz para o chocolate branco. Então, 200 gramas de chocolate branco, no caso de chocolate ao leite. Aí eu acrescentei em torno de 50 a 60 gramas de creme de leite e acrescentei a pasta saborizante de avelã ou creme de avelã. Então vai da sua preferência. Se quiser usar Nutella pode, se quiser usar de outras marcas também fica legal. A Regina falou que da Valéria, ela fala que é o pó de preparo de sobremesa e recheio. Isso mesmo, Regina. Aí aqui, gente, mesma coisa que eu fiz. Derreto chocolate, misturo o creme de leite, misturo a pasta. Tá pronto. Aí eu quero fazer ele crocante. Acrescenta avelã picada, da sua preferência, né? O xerém de avelã. Ou avelã, né? Como se fosse farinha, né? Farinha de avelã. Então pode utilizar. Belezinha? E aqui eu fiz a ganache, que é a queridinha do momento, que é a de pistache. Então, chocolate branco, creme de leite e a pasta saborizante de pistache, tá? Então, muito difícil? Tá fácil, não tá? Então, sempre deixa descansar. Aqui eu fiz ontem, né, essa ganache, então ela dura, ela fica mais firminha, dá pra decorar, por exemplo. Enquanto isso, eu vou fazer uma decoraçãozinha de pasta americana. Então eu vou pegar aqui um pouquinho da pasta americana branca. Eu sempre vou sovar essa pasta, que ela vai estar assim, ó, gente. Vai estar dura. Então, ó, quando eu puxo, ela quebra. Para que ela fique assim, que ela quebra, mas você percebe que ela tá macia, ó. Aqui ela tá não modelada, não sovada, e aqui ela está sovada. Então ela está mais macia. No caso aqui, gente, mas eu não gosto de pasta americana. Não tem necessidade de você fazer a decoração. Dá pra você brincar com outras texturas. No caso, pode fazer de chocolate, com pasta de leite em pó. Enfim, pode usar a imaginação. Como é uma decoração pequenininha, eu vou fazer, por exemplo, mini cenourinhas. Não tem necessidade de você usar
Não, se não quiser fazer, pode fazer de chocolate branco, tingido, né, de verde e laranja e tá tudo certo. Aqui no caso, eu vou fazer, como a gente não tem tempo, eu vou fazer aqui um coelhinho de chocolate mesmo. Eu vou pôr um pouquinho da cobertura num saquinho e vou preencher a cavidade e colocar na geladeira para resfriar. Depois eu só desenformo bonitinho, tá? Então aqui, gente, vou dividir em duas partes. Eu vou colocar uma luva para não ficar com o dedo sujo de perdão, com o dedo sujo de corante. Então, peguei um pouquinho. O que eu vou usar menos é o verde, então eu começo com o verde. Perdão, vou começar com laranja, que daí qualquer coisa se sujar o verde não tem problema nenhum. Vou usar o corante na cor laranja da Mago. 2 gotinhas. E aí, gente, é sempre dosar. Ah, eu quero mais forte. Usa mais corante. Ah, eu quero menos forte. Começa com uma gota, depois vai mudando. Essa luva é um pouquinho grande, mas não tem problema nenhum. E aí, se você quiser, por exemplo, uma pastinha, né, uma decoraçãozinha que ela fique sequinha, você acrescenta CMC para ela ficar, liberar a umidade para o ambiente e ela vai ficar como se fossem esses confeitos de açúcar, tá? Então, gente, ó. Laranjinha. A Mago lançou uma cor abóbora também muito bonita. Quem quiser usar a cor abóbora pode usar. Então, deixa eu só passar um paninho aqui. E aqui eu vou colocar corante verde. Vou fechar. Oh, meu Deus. A Ivani perguntou. Ela falou que ela faz com pasta de chocolate, que fica muito legal. Pode fazer sim, tá, Ivani? É que só pra gente ter uma opção rápida, né? Pode fazer com a pasta americana também. Então aqui também uma gota de corante verde. Mais uma gota. E o legal, gente, que você pode fazer com antecedência. O dia que você tá de folga, né, que você tá mais de boa em casa, você pode pegar e fazer várias cenourinhas, vários coelhinhos e deixar guardado. A Páscoa tá aí já. E aí você pode brincar usando a imaginação, colocando em barras, nos ovos, em tabletes, enfim, pode usar a imaginação. Aqui eu vou fazendo no modelo 2D. Se quiser fazer em modelo 3D também, você pode modelar da sua preferência. Então, ó, verdinho. Então, tá pronto aqui. Deixa eu só tirar aqui a luva. Feito isso, gente, o que a gente vai fazer? Modelar. Então, ó, aqui são forminhas de cenourinha. Então, a partezinha aqui laranja, partezinha verde. Eu vou pegar uma esteca que fica mais fácil para você trabalhar. Deixa eu só pegar aqui a minha estequinha.
Olha só. A Camila entrou na live. Tudo bom, Camila? Então, gente, ó. Um pouquinho da nossa pastinha da cor laranja. Um pedacinho da pastinha. Denise. A Denise perguntou se tem essas forminhas na tia Marlene. Dá uma perguntadinha para as meninas fazendo um favor. Eu acredito que tenha. Ó, aqui eu só vou tirar o excesso. Aqui, ó. Então, tirei o excesso, mas obviamente o que eu vou fazer? Acertar aqui com a estequinha, tá? Então, aperto bonitinho. Vou fazer mais uma para mostrar para vocês. Tá? Ah, mas ficou manchadinho aqui. Não tem problema nenhum. O importante é a frente, tá? Então, mesma coisa aqui. Um pedacinho da verde. E eu sempre dou uma apertadinha nas duas, fazendo meio que um risquinho, ó. Fazendo meio que um risquinho aqui, para que eu possa uni-las, para que não saia a parte verdinha da laranja. Então, aqui, pronto. E aí, gente, vamos desenformar as nossas cenourinhas. Olha aqui, gente. Não fica uma graça? Então fica bem bonitinho para você trabalhar aí na Páscoa, para você brincar aí, até para fazer uma lembrancinha e tal. Fica muito bonitinho. O bom, gente, é sempre deixar armazenado essa pasta americana num saquinho plástico, tá? E aí depois dentro de um potinho para ela não amolecer, para ela não endurecer. No caso aqui do coelhinho, eu poderia fazer o quê? Fazer todo ele branco e depois pegar um pincelzinho e pintar a partezinha que eu quero que apareça. A gente não tem tempo na live para fazer isso. O que eu vou fazer? Vou fazer de chocolate. Aqui eu vou fazer com chocolate meio amargo, né? No caso é o blend. Mas poderia ser com o branco e depois você pintar também, tá? Então, um cortezinho aqui. Pronto, mais um. E aqui no silicone o chocolate também sai tranquilamente, tá? Pronto. Vou bater só para tirar o excesso de bolha que ele possa ter. E aqui, gente, ó, pera aí. Também, ó. Preenchi. Agora eu só vou levar pra gelar. Tudo bem? Agora eu vou lá buscar nossas forminhas pra mostrar pra vocês como que ficou.
Pronto, gente, ó. Forminha já opaca. Então, vou só dar uma apertadinha nela aqui. Muito importante retirar, né, o silicone para poder rechear. Então, ó. Eu gosto de deixar ela assim, gente, já dentro da forma para rechear. Mas olha como que ela fica depois de desenformada. Não fica linda? Então dá pra você brincar aí usando a imaginação com os seus clientes. Então, eu vou começar com essa daqui pequenininha para mostrar para vocês a praticidade de você rechear, certo? Sempre saquinho de confeitar, que eu acho que fica muito mais prático. Mas é aquela coisa, não tem um saquinho de confeitar? Vai da sua preferência aí, tá bom? Sempre eu vou retirar o excesso de cobertura, né? Pra não ficar essas lasquinhas aqui pra incomodar na hora de fechar. Aqui soltou mais fácil, melhor ainda. Olha como fica bonitinho, gente. Né? Então vamos lá, vamos rechear. E essas lasquinhas aqui, pra quem nunca fez chocolate, né? Pode reutilizar sem problema nenhum, tá? Então, ó, peguei aqui minha cobertura. Se estiver limpinha, né? Se o ambiente estiver limpinho, você não sujou com outra coisa, pode reutilizar sem problema. A minha barra grande. Eu acho que eu peguei a parte de trás errada e ela tá quebrando, mas já vou dar um conserto aqui nela. Aqui a Denise perguntou qual é a marca do chocolate, né? No caso da cobertura que eu tô utilizando. Eu uso sempre o top da Harold, tá? Acho que tem um sabor bacana, é um custo-benefício bacana, tá, né? Tá num preço bom, por exemplo. Então pode usar a sua preferência. Mas eu gosto de utilizar sempre o da Harold, a linha top. No caso do chocolate também, eu uso a linha Melk, que também tá num preço bom, num preço justo, aí do dia a dia, do nosso dia a dia, né, que tá tão caro o chocolate. E aí, gente, já vou fazer um convitinho pra vocês. No dia 4, na próxima sexta-feira, eu tenho um encontro marcado com vocês, às 2 horas. Eu sempre começo um pouquinho mais tarde pra vocês já se ajeitarem. Às vezes acabou de fazer almoço, limpou a cozinha, enfim, ou tá fazendo, né, tem um compromisso, enfim. Eu começo 2h10, 2h15 mais ou menos, pra vocês não se preocuparem com o horário. Cones recheados já pensando pra Páscoa, tá? Então, fazer como se fossem cenourinhas recheadas, tá bom? Aqui, gente, eu só fiz um remendinho, porque quebrou aqui do ladinho, eu coloquei um pouco mais de cobertura. Agora eu vou levar pra geladeira só pra secar novamente, tá? Gente, ó, o coelhinho tá pronto. É um coelhinho bem delicadinho. Mas fica uma gracinha, né? Então, gente, vamos rechear? Eu vou rechear o meu agora com pistache. Então, eu vou colocar sempre numa manga de confeitar e espalhar. Então, sempre dou uma ajeitada aqui. E sempre faltando, gente, eu brinco, faltando uma unha pra completar, ó. Então faltando bem pouquinho pra gente rechear, pra gente fechar, tá bom? E daí ele gruda o nosso
o nosso chocolate com o nosso recheio. Agora aqui, gente, eu vou fazer uma versão que eu falei pra vocês, vocês podem fazer 2 tipos. Então aqui eu vou fazer metade da barra de leite em pó, metade de avelã. Vou colocar aqui. Então, feito isto, também vou cortar aqui do ladinho. Então, metade leite em pó, e a outra metade avelã. Tá? Então, se quiser fazer na vertical também, pode fazer, certo? Então, aqui a gente já vai fechar. Lembra das nossas barrinhas? Então, aqui o que eu vou fazer? Rechear a bolinha, ó, aqui. Então, ó. É o olho de vocês, hein, gente? Então, ó. Aqui recheei. Claro que eu posso rechear dos outros pedacinhos também, tá? Mas aí pode sujar também a cobertura na hora de você fechar. Leite em pó. E eu vou pegar agora o de maracujá. Só deixa eu pegar aqui nosso recheio de maracujá. E nossa barra grandona. O de maracujá, gente, eu esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Já respondo a Denise. Aqui vocês podem usar, por exemplo, um pouquinho de corante amarelo para deixar ele mais com cor de maracujá. Como eu usei pouquinho, ele fica com essa corzinha, um amarelo bem clarinho, tá? Então pode usar o corante amarelo. A Denise perguntou qual é a melhor embalagem para embalar essas barras. Eu acho que fica tão bonitinho no acetato ou em saquinho plástico, porque o papel chumbo, como ele é delicado, a hora que você passa nele, Denise, ele fica com a sensação de que vai rachar, assim, que vai rasgar no papel chumbo, tá? Eu prefiro utilizar sempre o saquinho de celofane, no caso, né? Aqui pode ser um saquinho de celofane transparente, pode ser uma caixinha de acetato, uma caixinha de papelão com visor transparente. Aqui eu vou fazer também de novo uma parte de avelã e uma parte de leite em pó. Vamos fechar?
Então agora aqui eu só vou derreter a cobertura de novo, porque já começou a endurecer, normal. Então deixa eu já levar para lá nossos recheios e já vou derreter. Pronto. Ah, a Ivani perguntou se eu tenho caixas, se eu tenho caixas ou se existem caixas para as barras. Só me responde isso, Ivani. Porque eu particularmente eu não tenho as caixinhas aqui de barra, mas eu acho que elas são lindas para você trabalhar aí no dia a dia com elas. Fica uma coisa bonitinha para você presentear, vender, enfim, usar a imaginação, né? Então aqui, gente, vamos colocar a cobertura aqui sobre o recheio. Então coloca um pouco, vou até abaixar aqui um pouquinho que fica melhor. Ó. Coloco e vou espalhando. Então, pronto. Também aqui. Então, fechadinho. Então, já que eu vou fechar todas, já vamos fechar todas uma vez. Então aqui, mesma coisa. Já respondo as perguntas, tá, gente? Então, preencho até a bordinha. É que como é só para secar, eu vou pôr na geladeira que ele vai fechar, vai secar rapidinho, tá? Aqui eu já vou tirar o excesso também, ó, que eu sujei bem só para mostrar para vocês. E agora aqui prontinho, só vou pegar uma faca para tirar o excesso aqui. No caso, ó, da barra grande, o que eu vou fazer? Só passar a faca para tirar o excesso e deixar ele retinho. Então aqui, leite maracujá, leite em pó, pistache e avelã, tá? Pronto, vou levar pra geladeira só pra secar bonitinho, tá? E aí a gente já começa a usar as nossas decorações. Só um minutinho.
Então vamos lá. Vou dar uma limpadinha aqui na nossa bancadinha. E agora eu vou responder as perguntas de vocês. A Ivani falou que ela tá falando sobre as caixas, né? Tem vários modelos, vários tipos. E tem mesmo, né? Tem cada coisa bonitinha agora. E a Denise perguntou: qual é a melhor embalagem para a venda avulsa? Porque o acetato é transparente? Depende do que você quer, por exemplo, né? Depende do seu público. Por exemplo, para uma lembrancinha, fica bonito numa caixa de acetato. Por quê? Você vai dar uma caixinha, você põe numa sacolinha craft, numa sacolinha decorada. É um presentaço. Ah, não, eu quero fazer pro dia a dia, para vender aí no dia a dia, em escola, em faculdade, enfim. Saquinho, melhor coisa. Por quê? Porque daí você tem uma versatilidade, uma praticidade e também é mais barato, tá? Por exemplo, um saquinho desse, gente, né, de acetato, de celofane, você vai pagar 100 unidades, você vai pagar em média de 8, 9 reais. Você vai pagar em média de 8, 9 reais uma caixinha, um pacote com 10 unidades de uma caixinha de acetato. Então você tem que lembrar custo-benefício, tá? Aí vai da sua preferência. Tudo bem? Então aqui, gente, por exemplo, vou fazer com um lacinho pronto. Um lacinho pronto não, um saquinho, uma fitinha de cetim, que fica super bonitinho. Só pegar a tesourinha aqui. Então, por exemplo, deixa eu pegar um araminho. Então aqui, por exemplo, um lacinho simples. Vou fazer um lacinho, juntar, fazer um pouquinho maior. Vou juntar um com o outro. E vou só amarrar com um araminho. E você pode dar uma dobradinha aqui, por exemplo. Deixa eu só arrumar aqui o lacinho, fica mais fácil. Então, ó, um lacinho prontinho. O legal é que você pode fazer já com antecedência e deixar tudo prontinho. Então, você vai só organizando a sua rotina aí na hora de embalar as suas barrinhas, os seus ovos, enfim, os seus produtinhos, tá? Então aqui mesma coisa. Aqui é um lacinho bem simples. E aí vai da sua preferência. Aí eu quero usar laço fácil. Pode usar, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que lembrar que vai ficar sempre do mesmo modelo, do mesmo tamanho. Então aqui você pode personalizar, não é? Então aqui deixa eu só dar uma amarradinha também. Coloco aqui no meio. E aí vamos desenformar nossas barrinhas? Então, ó. Assim, pode fazer também com fita aramada. Só que, por exemplo, a fita aramada ela é maior. Então, dependendo da embalagem que você vai trabalhar, você vai ter um laço muito grande. Aqui eu vou até pegar um pedacinho do nosso fitilho, do nosso celofane, do cetim dourado.
Então, amarrei aqui. Aqui eu vou acertar as pontas, no caso, né? E aí, gente, a gente vai fazer o seguinte, vamos decorar agora nossas barrinhas. Então, ó. Então eu já deixei prontinho nossos lacinhos. Eu vou derreter um pouquinho só da nossa cobertura para fazer uma decoraçãozinha, só um minutinho. Então, gente, ó, nossas barrinhas já estão prontas. Pronto. Agora aqui, gente, eu gosto de colocar sempre uma luva para não ficar com a digital na barra, tá? Mas olha que linda que fica a barra. Então aqui eu vou pegar uma tesoura, tirar o excesso aqui da barrinha. Então, pronto. E aqui eu vou pegar um pincelzinho só para fazer uma decoraçãozinha antes de colocar, né, nossa cenourinha, nosso coelhinho, enfim. Então, mesma coisa aqui. Precisou, pronto. Então, aqui, gente, eu vou pegar um pincel de blush só para mostrar para vocês. Então, ó, como ele tava sujinho de pó bronze, então, ó, só para fazer esse efeito aqui, tá? Mesma coisa dos outros. Prontinho. Um outro aqui. Aqui eu usei o olho ilusão, então dá pra... aparece mais, ó. Aqui no caso, lembra do coelhinho? Também vou fazer só esse efeito aqui, como se fosse uma peça envelhecida. Pronto, ó. Então ele fica com esse efeito meio envelhecido. Aí um pouquinho só do chocolate, por exemplo, ou da cobertura, eu vou colocar uma gotinha. Então eu vou colocar uma cenourinha. Vou fazer diferente. Vou colocar aqui no centro uma cenourinha. Então, ó. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um coelhinho. Certo? E agora aqui eu tenho os sprinkles, que são aqueles
aquelas decoraçõezinhas que a gente compra, que tem de várias marcas na Tia Marlene, por exemplo. Esse aqui é um que tem em formato de coelhinho, tem em formato de cenourinha, tá? Então aqui eu vou colocar um pouquinho, vou abaixar aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar um pouquinho da cobertura, só fazer uns risquinhos e vou colocar os nossos sprinkles. Todos eles são feitos de açúcar, então ele tem uma durabilidade boa. Então vou colocar aqui um coelhinho. Se sujou o coelhinho, vou colocar outro. Então, ó, já não muda a cara do seu produto? Aqui da mesma coisa que eu fiz nesse, eu vou fazer no outro também. Então, ó. Isso aqui que sobrou, o sobrar você coloca de volta aí pra você utilizar, tá? Isso aqui não tem, claro que o que cai no chão não, né? Mas, ó. Como já muda, não muda? Agora eu vou embrulhar só um que tá sem os sprinkles, porque não secou ainda, pra mostrar pra vocês uma embalagenzinha, tá? Ó. Então, saquinho. Faz de conta que ele já está decorado, sequinho, tudo bonitinho. Então, me sujei aqui. Ó, coloco aqui. Deixa eu só fechar aqui. Gente, ó. Assim aqui você põe um Feliz Páscoa, a sua logo, enfim. Você pode usar a imaginação. A mesma coisa vai servir para este e para este, tá? Então, deixa eu pegar aqui um outro saquinho, já dei uma secadinha aqui. Só que desse aqui eu vou fazer o contrário. Vou usar um lacinho menor porque a decoração tá em cima. Certo? Então, gente, dúvidas? Este é o momento. Antes da gente encerrar a nossa live. Se tiver dúvida, pode perguntar nesse momento. A Regina perguntou lá no comecinho quanto que ficaria uma barra dessas. Pensando, levando em consideração, gente, o preço que tá em média do chocolate ou da cobertura, dá para vender em média essas barrinhas aqui de 180 a 220 gramas, dá para você vender em média de 25 a 28 reais, tá? Ah, mas tá muito barato. Aí, aqui eu tô usando cobertura fracionada, tá? Então a gente tem que pensar nessas daqui, tá, gente? Nessas barrinhas aqui, no saquinho transparente, com essa decoraçãozinha de sprinkles. Ah, mas eu quero vender essa daqui. Isso aqui fica em média de 45 a 55 reais. Por quê? Porque é uma barra maior. A Denise perguntou uma coisa importante. Só antes de responder você, Denise. Essas daqui vocês vão vender por unidade ou a caixinha com 4, por exemplo, né? Você pode vender em média de uns 30 reais a caixinha com 4 unidades, tá?
A Denise perguntou como é que ela lava as forminhas né, depois de utilizá-la. Você vai fazer água morna e detergente neutro, tá? Então só isso. Põe, deixa secando naturalmente e tá tudo certo. Eu gosto de pegar um pouquinho, um Perfex, um guardanapinho mais fofinho para limpar depois, para não ficar com aquelas gotinhas de água que fica depois que seca, né? Então só por esse motivo, para deixar ela brilhantinha, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Lembrando que ela vai ficar salva e depois a gente vai postar as receitinhas para vocês. Um bom final de semana e na semana que vem, no dia 4, estaremos aqui com cones trufados para Páscoa, tá bom? Um beijo para vocês e até. Tchau, tchau, gente. Só um minutinho. Só antes de encerrar, a Regina falou que as barrinhas maior tá na faixa de R$45. É isso mesmo, tá? Então, mais ou menos esse valor, entre R$45 e R$55. Beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.